Essa é a palavra que de alguma maneira Deus trouxe ao meu coração para ministrar a igreja num tempo como esse. Chamados para conquistar. Vamos falar isso? Ageu capítulo 2, livro do profeta Ageu. Antes de Zacarias, se não ajudou, Malaquias é o último do Velho Testamento, na ordem decrescente. Zacarias está ali, Ageu, profeta menor. Amém? Fica com a Bíblia aberta. Preciso do controle, gente, que sumiu aqui, foi arrebatado o controle. Ali, glória a Deus. Tecnologia é isso, né? Se sumir o controle vai ter pregação do mesmo jeito, mas fica difícil. Sem mim nada podeis fazer. 14 dias nós já desafiamos você, celebrando o caminho da recuperação. Irmãos, coloca o coração em Jesus, que é Jesus que salva, não é série, não é templo, não é pastor, não é bispo, não é música, é em Jesus. Mas que essa série possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. Eu quero crer que vai ter muito quebrantamento. Deus já veio falando muito com esse material. Quantas áreas a gente precisa ser recuperado. Começa domingo que vem, entre em oração pelos preletores, pela minha vida, o pastor Ricardo Lima, o Rodolfo, a banda, o teatro, o ministério infantil, os jovens, que no sábado já foi uma bênção. Ontem, quantos estiveram aqui no Radical aqui? Sei que Deus foi tremendo, né? Estou ouvindo falar. Deus vai fazer uma geração de pessoas curadas e saradas para a glória de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso, chamados para conquistar. E o texto diz assim, mesmo assentados, de Ageu capítulo 2, 4 em diante. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e os continentes. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pede a Deus para falar contigo, meu irmão. Pede a Ele, é a Ele que nós queremos inclinar os nossos ouvidos e o nosso coração. Pede a Ele para mexer com a tua vida. Pede a Ele para abençoar a tua casa. Pede a Ele para estabelecer a paz na casa, no templo que somos nós, templos do Espírito Santo. Pede a Deus em nome de Jesus. Senhor Jesus, Pai, num tempo de tanto calor, num tempo de tanta inquietação física, nós queremos ouvir a tua palavra. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós recebemos como povo de Deus, como família. Pai, nós estamos, ó Deus, num processo de construir uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso, ó Pai, olha o coração do teu povo, de todo o rebanho que está talvez enfermo, machucado, pessoas que têm chorado, pessoas que têm carregado fardos tão pesados. Tira, Senhor. Pai, nós suplicamos por libertação, restauração, renovo, que o Senhor coloque sobre nós o espírito de conquista para a glória do Teu nome. Nós queremos conquistar pessoas, nós queremos alcançar vidas, por isso glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja e repreende toda obra maligna. No Teu nome, Jesus, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém e amém. Eu tenho um sonho de ver uma igreja para pessoas que não gostam, de igreja. Um sonho de uma igreja que alcance aquelas pessoas que foram desprezadas, cuspidas, abandonadas e que não se enquadram em nenhum lugar. Eu sonho com uma igreja onde pessoas assim possam se encontrar. Eu sonho com uma igreja que alcance na cidade milhares e milhares de jovens que não só venham para um movimento, mas que sejam espalhados para fazer diferença nas nações. Eu sonho com uma igreja que consiga dialogar com a cultura, que consiga separar o que é evangelho e cultura, e que seja culturalmente relevante para alcançar essas novas gerações. O meu sonho de igreja é um sonho de uma igreja que vai espalhando e enviando pessoas para plantar igrejas por toda essa nação para a glória de Deus. Uma igreja que espalha pequenas comunidades imperfeitas, mas que vão aprendendo com as diferenças a conviver, a confrontar, a errar e amar uns aos outros. Essa é a comunidade que nós sonhamos. Esse é o sonho que Deus trouxe, que não é um sonho humano. Nós queremos uma comunidade que seja igreja, e uma comunidade onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Amém?
E aí talvez para você que está chegando nesse lugar, eu sei que muitas pessoas entram na igreja, se apaixonam e depois se desencantam. Talvez se desencantam porque encontram imperfeição nesse lugar. E existe uma má notícia para você que está nessa noite, e talvez esteja até feliz com essa igreja. Existirá, e talvez você vai se deparar nesse dia a dia com a imperfeição, sim. Você a encontrará neste lugar. A má notícia é que sempre será assim, porque aqui é proibido entrar de pessoas perfeitas. Pessoas que vêm como está, não permanecem como está, mas nós somos imperfeitos. Você pode falar, nós somos imperfeitos? Mas o meu sonho é de uma igreja de pessoas imperfeitas que estão juntas aprendendo a andar com Deus. Juntas estão num processo de, no meio de dificuldades, estão andando com Deus no meio de sombras, luzes, fracassos, incoerências, vitórias, choro, dificuldade, incompreensão, mas ainda assim estão juntas construindo uma igreja pelo qual vale a pena participar, pela qual nós possamos dizer, olha, este é o lugar onde nós queremos estar. Este é o lugar onde os nossos filhos devem estar e nós queremos que eles estejam aqui. Queremos uma igreja que não seja uma igreja clube, onde você pague a sua carteirinha, onde você entregue o seu dízimo e você venha só para ter entretenimento e talvez assistir um culto, ouvir uma boa música, e quem sabe nos anos que virão seja um local que não seja tão quente, que tenha um ar condicionado. Nós não somos uma igreja clube, não queremos ser uma igreja clube, uma igreja onde você vai desfrutando das benesses que Deus vai dando para uma igreja que cresce. Hoje pela manhã eu falei que o crescimento é uma faca de dois gumes. Nós não pararemos de crescer, porque hoje na igreja está confortável você ficar como alguém que só assiste o culto. A gente tem congresso de casais, congresso de jovens, congresso de adolescentes, acampamento de crianças, acampamento de tudo que é tipo, até para cachorro daqui a pouco tem. Vai ter academia, tudo isso, e corre-se o risco de talvez nos acomodarmos com aquilo que pode ser um benefício. Nós queremos ser uma igreja que não seja uma igreja creche, uma igreja que tem uma multidão de bebês em Cristo, de bebês chorãos, pessoas que talvez estão aqui olhando para o próprio umbigo, mas nós queremos ser uma comunidade de discípulos verdadeiros de Jesus, pessoas que saem para cuidar umas das outras, pessoas que saem para multiplicar discípulos, amém? E nós também não queremos ser uma igreja que seja um gueto, que seja um grupinho para nós, que seja um grupinho confortável. Se você quer estar confortável nesse lugar, você se prepare para os dias que virão, que serão de bênção, mas nós não queremos estar confortáveis. Nós queremos uma igreja que venham todos os tipos de pessoas para mexer com o nosso conforto. Quanto mais ganhamos pessoas, mais problemas nós teremos. Diga amém. Precisamos estar preparados, mas o desejo que Deus tem colocado no nosso coração é isso: uma igreja que não seja um gueto, mas uma igreja que influencie uma cidade em direção a Jesus, uma igreja que faça diferença, uma igreja que não é apenas para fazer uma diferença em alguns lugares, apenas nessa região, mas uma igreja que está sendo usada por Deus para mudar a cidade de Piracicaba para a glória de Deus. Sabe por quê? A igreja é a mais poderosa força sobre a face da terra. Jesus morreu pela igreja, ele diz, olha, a minha igreja, sobre a minha igreja, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não. Jesus diz sobre a igreja de todos os santos, mas essa expressão no texto original tem a ver com a eclesia, que é a comunidade local, que tem a ver com o ajuntamento dos cristãos que estão aprendendo mutuamente para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados para conquistar. Fala para quem está do seu lado, você é chamado para conquistar. E meus amados, em nome de Jesus, sabe por que a gente está falando de crescimento? Talvez você não entende, ainda tem cadeira vazia, isso é um problema seu também. Você não, mais um para Jesus. Mas nós estamos falando de crescimento por uma razão: a nossa cidade está em expansão, é ou não é? Piracicaba está crescendo avassaladoramente. Quantos têm observado essa mudança na cidade? Uma igreja que está numa cidade em expansão precisa ser uma igreja em expansão. Nós não podemos ter uma igreja de manutenção para uma cidade que cresce, porque a grande questão não somos nós, mas é a geração que vai vir. Se nós continuarmos aqui, nós podemos ficar aqui 10 anos, muito legal. Nós podemos ficar aqui, mas nós estamos preocupados com a geração que está chegando, para que a igreja, para que a mensagem de Jesus não morra na próxima geração. E nós estamos juntos, meus irmãos, nesse processo de construirmos juntos essa comunidade. Ela não está pronta, Jesus está trabalhando. Deus te chamou para contribuir de uma maneira. Não importa se você é pastor, se você é apóstolo, se é dirigente de louvor, se você é membro desse corpo, e se Jesus plantou, você é chamado para servir. Amém ou não? Deus, agora nós precisamos entender algumas coisas. Esse processo é grande e Deus não vai dar tudo de uma vez. Você pode falar, Deus não vai dar tudo de uma vez.
Ele não vai, é desafio, é guerra. Sabe por quê? Para que a gente continue dependendo de Deus. Porque se Ele der tudo, Ele poderia fazer cair amanhã R$1 milhão na conta da igreja. Glória a Deus. Cadê o tesoureiro? Oh, aleluia. Mas não vai, Deus pode, mas não é propósito de Deus resolver todo o problema nessa tacada. Porque nós corremos o risco, sabe do quê? De parar de celebrar. Nós precisamos depender de Deus. Agora, meus irmãos, Deus está nos chamando a ser uma igreja que enxerga o invisível para a glória de Deus. Nós queremos enxergar quando ninguém está vendo. Nós queremos olhar para pessoas, para ambientes, para algumas situações quando ninguém acredita. Sabe por quê? O incrédulo precisa ver para crer. O incrédulo é aquele que está duvidando, vai dar errado. Eu tenho partilhado sonhos e tenho brincado com a liderança. Olha, o negócio é com Deus, não é comigo. Tem poucos aqueles que acreditam desde quando nós começamos esse trabalho. Desde quando nós começamos, isso é mérito do Senhor. Duvidam porque olham para o homem, não olham para aquilo que Deus pode fazer. Agora a grande questão, nós precisamos, sabe o quê? Porque só bebe água limpa quem chega na frente. Não é que nós vamos derrubar pessoas, mas nós precisamos enxergar o impossível. Nós precisamos olhar aquilo que Deus quer fazer através da sua família, amém? Porque grande é o Senhor. Você pode falar, grande é o Senhor? E este texto de Ageu é um texto profético, que fala sobre a construção de um templo. Hoje o templo somos nós, mas isso tem a ver com a obra de Deus. Naquela época o templo simbolizava a obra, a presença e a prioridade de Deus. Ageu ele profetiza depois de um templo onde o templo do Senhor estava derrubado. Há muitos irmãos e irmãs que o templo de Deus, que é você, a obra de Deus na sua vida está derrubada. Você é alguém que está aqui, mas você está talvez derrubado. Os muros de Deus na tua vida, que precisam se chamar salvação, estão caídos. E Ageu profetiza num contexto como esse, no capítulo 1. Ele começa a colocar e dizer, olha, versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Ele diz, olha, vocês estão preocupados com a vidinha de vocês, com o trabalho de vocês, e não tem nada de errado em você trabalhar e prosperar, mas esse contexto era de um povo que estava preocupado com as coisas deles e não com a obra de Deus, preocupados com a casa deles e não com a casa de Deus, aqui simbolizado pelo templo. E o texto continua dizendo, versículo 5 do capítulo 1: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Sabe o que Deus está falando? Não tem a ver com apenas a Avenida Brasília 1060, mas o templo de lá tem a ver com o templo das pessoas que estão aqui. Você é o templo do Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado, você é o templo do Espírito Santo. Mas há muitos de nós que a área financeira, e eu não estou falando de riqueza e prosperidade material, de você ter dinheiro para dar e vender, mas a prosperidade financeira, as dificuldades muitas vezes é uma maneira de Deus chamar a sua atenção. Às vezes as coisas não estão dando certo, porque de repente coisas ruins acontecem a pessoas boas. Mas o tempo agora é tempo de avaliar. É tempo, o Senhor está falando, veja onde seus caminhos os levaram. E eu creio que este texto de Ageu leva o povo primeiro a entender de onde eles saíram. Deus começa através do profeta Ageu falar, olha, onde é que vocês estavam? Isso tem a ver com a nossa igreja, meus irmãos. Eu nessa semana eu comecei a ver algumas fotos do primeiro lugar que nós fizemos parte lá em 2004. Um lugarzinho que, olha o púlpito de madeira emprestado, cadeiras emprestadas de outra igreja. Nós não tínhamos dinheiro quase para nada, para comprar 10 cadeiras nós não tínhamos condições. Não tínhamos condições nenhuma. Era um local com muito poucas pessoas. Os músicos eram alguns daqueles que estão aqui, glória a Deus. Mas não obstante a isso, Deus tem falado, olhe de onde vocês saíram, olha por onde eu conduzi. Olha só, olha o trabalho, olha o reto projetor. Glória a Deus pela quadrangular do Parque Piracicaba, que emprestava esse reto projetor. A gente orava para não queimar a lâmpada. Você sabia disso? Era muito caro, era R$70 naquela época para a gente, não tinha. E orava naquela lâmpada, e tinha pouca fé porque queimava demais. Era uma dificuldade isso, sério. É porque a gente passou desse tempo. Muita gente estava lá. Foi uma época de luta, mas de confiança no Senhor, dizendo, Senhor, essa obra não é minha, essa obra não é nossa. Nós olhamos para o futuro, nós cremos naquilo que o Senhor vai fazer. Olha o trabalho do Bethesda Kids, que ainda a gente acha que está precário.
Onde ficavam as nossas crianças? Mas a palavra de Deus é essa para nós: vejam de onde vocês saíram e aonde vocês estão. Vejam o que Deus está fazendo no nosso meio. Olha, não é só celebração, tem várias fotos que não está aparecendo aqui. Eu lembro do culto que nós fizemos no ano passado, com todo mundo junto, para a glória de Deus. Pode aplaudir o Senhor. É claro que isso não quer dizer absolutamente nada, porque por si só há um processo, há um caminho. É por isso que Deus vem nos chamando a entender algumas palavras. Tudo vem dele, nós colocamos diante do Senhor. E meus irmãos, esta palavra de Deus foi sendo confirmada na história dessa igreja desde o início. E eu falo isso por temor de Deus no meu coração, que Deus tenha misericórdia. Aqueles que estão desde o começo sabem, Deus sempre usou pessoas para profetizar aquilo que nós estamos vendo aqui e aquilo que ainda virá. A igreja estava lá naquele lugarzinho sem nada, pessoas falavam, e não era por empolgação: esta igreja será uma grande igreja. Pessoas que eu nem conhecia me procuravam: olha, Deus vai usar essa igreja. E era coisa que a gente olhava, a gente sabia porque Deus falou, mas eu falei: mas como é que esse cara fala isso? Num lugar como esse, Deus tem nos abençoado. E essa palavra é para causar no teu coração temor, meu irmão. Temor, tremor. Por isso eu creio, e eu quero deixar nessa noite apenas algumas coisas que eu creio que o texto falou comigo nessa semana. O que Deus tem nos falado nesse tempo de desafios. Essa palavra é para a igreja, mas é para você de maneira pessoal. Porque se ouvir a palavra do pastor, não adianta. Primeiro, sabe o que Deus tem falado para nós? E eu creio que esse texto de Ageu diz: Deus falou que seria um tempo de esforço e trabalho. Você pode falar: Deus falou que seria um tempo de esforço e trabalho? É por isso que quando ele chama o povo de Israel, que estava com os templos, que tem a ver aqui nesse texto, o templo literal, mas era o símbolo da presença de Deus na vida deles, que era um reflexo. Deus olhou e disse assim: olha, coragem liderança, coragem Josadaque, coragem Zorobabel, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Mas sabe qual que é a palavra de Deus para nós? Que mudanças como essa, gente, tem a ver com isso: esforço e trabalho. Fala aí para quem está do seu lado: é esforço e trabalho, meu irmão. Esse é o chamado. Nós estamos num projeto que é grande. E o projeto, isso aqui, nós estamos abrindo campanha de nova sede. Mas nova sede não vai fazer nada se você não dizer: Deus, eu quero ser o templo do Senhor. Eu quero ser usado para trabalhar com vidas. Eu quero ser usado para salgar essa cidade. Eu quero ser usado para que a tua glória se manifeste na minha vida. Mas é um tempo de trabalho. Sabe por quê? Deus deu uma promessa para nós, eu tenho uma convicção. E quando Deus promete, o que Ele faz? Amém? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós precisamos entender isso, que nesse espaço entre promessa e cumprimento, entre promessa e cumprimento, há um grande espaço que precisa ser preenchido com fé e ação. É a palavra quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão. Ele olhou e disse: eu vou levar vocês para uma grande terra que mana leite e mel, é de vocês. E o povo foi caminhando, era debaixo da promessa de Deus. Mas teve muita gente que duvidou, porque olhou para os gigantes. E os gigantes estavam lá, e eram muito grandes. A terra era uma terra que devorava os seus habitantes. Mas sabe por quê? Deus deu, há uma promessa, mas é necessário muito esforço e muito trabalho. Muita oração, muito tempo dedicado, muito tempo cuidando de pessoas, nos doando mutuamente para a glória de Deus. Pare de ficar o tempo todo na sua casa, meu irmão, assistindo televisão em nome de Jesus. Isso não é evangelho, não. Ah, estou no evangelho, estou aqui cuidando do evangelho. Isso não é evangelho. Isso tem a ver com o ego, tem a ver com o egocentrismo. Por isso Deus te colocou aqui nesse corpo, amém? Se você faz parte desse corpo, meu irmão, Deus quer usar na sua vida. Se você faz parte desse corpo, Deus direcionou você para cá. Eu creio nisso, igreja é isso, ninguém vem. Porque aqueles que vêm por conta própria não ficarão. Aqueles que vêm por curiosidade, aqueles que vêm porque acharam legal, não vão ficar. Mas aqueles que Deus planta, aqueles que têm uma convicção e dizem: olha, Deus me colocou nesse lugar, Deus está trazendo para usar a sua vida nesse processo. Eu não sei como, eu não sei quais são os seus talentos. E há 5 meses de trabalho que tem a ver com algo físico. Aí também nós precisamos de você. Mas Deus quer usar você em nome de Jesus. Seus dons, querido, seus talentos, o seu tempo. Igreja é isso, porque a gente está aqui num projeto que vale a pena. Se você tem dúvida disso, meu irmão, desculpe a expressão, caia fora. Se você tem dúvidas, caia fora em nome de Jesus. Nós não temos dúvida e temos experimentado isso. Isso é um projeto que vale a pena empregar nas nossas vidas. Isso não é nosso, isso não é do pastor Ricardo Lima, não é do Ricardo Capra, porque eu vou embora, a obra continua. Amém?
Continua, esta obra é de Deus. Você pode falar, esta obra é de Deus? Mas nós entendemos que não há ministério, não há nada de produtivo na vida que não custe algo. Não há, a medida do ministério é o sacrifício. Não há nada de valor que seja a preço de banana. Não há nada que nós, lógico, tudo é a graça de Deus. Mas tudo que é de valor tem um preço, meus irmãos. É Deus que dá, mas há um preço. E este é um tempo de trabalho. Muitos nesse processo vão esmorrecendo e ficando pelo caminho. Mas a palavra de Deus é, meu irmão, coragem, se fortalece. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, porque eu estou com vocês. Amém? Essa é a oportunidade de você colocar a tua vida para ver. Os jovens têm visto um sopro de Deus. Por isso, cadê os jovens do Radical Team? Levantem as mãos. Esforço e trabalho. Se tem jovem aí, fala esforço e trabalho. Porque Deus está fazendo, mas nós precisamos nos esforçar e trabalhar, não para conquistar a graça de Deus, mas há algo que cabe a nós, há algo que cabe a vocês. Há uma obra que é falar de Jesus para as pessoas. Há uma obra que é espalhar essa mensagem, que é colocar os seus dons, os seus talentos. Segunda coisa que eu creio que Deus vem falando a nós é: Deus falou que estaria conosco, louvado seja Deus. Amém? Isso não é só para a igreja e para essa obra não, vamos entender, essa palavra tem a ver com a nova sede, mas é com a tua vida. Deus falou que estaria com você. Fala para quem está do seu lado: Deus falou que estaria contigo. Aleluia, glória a Deus, amém. Deus falou que estaria conosco, é isso que nos mantém. É isso que nos mantém com foco, meu irmão. Essa tem que ser a nossa percepção. Se a gente perder essa percepção, vamos fechar tudo e ir embora. Eu já falei, acho que no culto passado, retrasado. Fale a verdade, gente. Vim para um domingo à noite, num calor desse. É maluco ou não é maluco quem está aí do seu lado? É ou não é? Só se for louco. É porque nós cremos que isso aqui é algo de Deus. É porque nós cremos que Deus está conosco. Deus falou que estaria conosco. Olha o que diz o versículo 5: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham. E isso era uma época em que o Espírito Santo não habitava em todos aqueles que faziam parte do povo de Deus. O Espírito Santo era derramado temporariamente para o exercício de uma tarefa específica para aqueles que eram ungidos. Hoje, nós que somos discípulos de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Diga glória a Deus. Essa palavra mais do que nunca não é para o povo de Israel, é para nós. O meu Espírito está entre vós. E sabe qual que é essa palavra, meu irmão? Não desista da obra de Deus na sua família. Não desista de orar pelo teu marido. Não desista de orar pelo teu filho. Não desista de sonhar os sonhos que Deus colocou no teu coração. Não desista de continuar. Não abandone, talvez por esses pecados que estão amarrando, por causa das feridas que estão segurando. A obra é dele. Amém? Ele nos deu. Você crê nisso? Ele só não dá mais para você não parar de celebrar e esquecer. Sabe por que Deus não te dá R$1 milhão? Tem gente que está aqui falando: pastor, eu vou jogar na Sena, e aí eu vou dar o dinheiro para esse novo lugar. Não vem com isso não, meu irmão. Crente não joga na Sena, nem na Loto, nem na Mega Sena, nem na Quina, nem na Quadra, por uma razão. Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos dizendo: Senhor, sabe por que eu estou apostando nesse negócio? Porque eu duvido da tua provisão. Eu estou com medo, então eu quero juntar, porque vai faltar. Não, Deus não dá tudo de uma vez para que a gente se esqueça dele. Deus vai dando por partes para que a gente celebre e dependa. Celebre e dependa. Celebre e dependa dele. Celebre e dependa dele, porque ele está trabalhando em nós. E o nosso desejo, sabe qual que é nessa palavra? Que a cada culto a presença de Deus seja perceptível aqui no nosso meio. Amém? Tem a ver com a tua vida, meu irmão. Quanto mais você busca Deus, o problema não é o pastor e não é o louvor. Hoje o louvor não foi muito ungido. Hoje a pregação não foi tão ungida. Às vezes não. Mas é você, meu irmão, porque você vem cheio de Jesus. Se você vem cheio de Deus, Deus vai falar com você. Se todos nós estivermos cheios de Deus, não há limite para aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Terceira coisa que Deus falou, sabe o que eu creio? Deus falou, está meio problemático. Deus falou que seria e aconteceria um abalo na mudança nas nações. Amém? Olha o que diz o texto. Eu vou voltar depois para você anotar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer as nações. Você pode falar: farei tremer as nações? Você pode perceber como está difícil as coisas nessa atual conjuntura mundial. O 11 de setembro mudou o mapa geopolítico do mundo todo. Geograficamente, sociologicamente, nós olhamos e não há, eu creio que quase todo mundo lembra onde estava no dia 11 de setembro. Quem lembra onde estava no dia 11 de setembro? O mundo está mudando.
O mundo está com turbulências, abalado por terremotos, tufões, guerras, homens se levantando um contra os outros. Isso faz parte desse processo, porque Jesus está voltando. Maranata, hora vem Senhor Jesus, diga aleluia. Fraco, né, irmão? Tem gente que não quer que Jesus volte, está agarrado nessa terra, está com a unha enfincado aí, e Jesus querendo levar, e você, não, deixa eu aqui. Diga Maranata, hora vem Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E esse processo tem a ver com as nações. Esse processo que nós estamos começando aqui, gente, não é para ter lugar não, porque pode ir para lá e demora. Deus trabalha na gente, trabalha, gente. Eu esperava estar lá 2 anos antes. Deus vai ensinando a gente a depender dele. Fala, filho, é no meu tempo, é do meu jeito, é na minha hora. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Agora tudo isso que nós queremos é para que através dessa igreja nós possamos enviar centenas e centenas de missionários que sairão daqui para trabalhar nesses abalos que vão acontecer nas nações, para que o nome de Jesus seja exaltado, para que Jesus seja espalhado, a glória dele por todas as nações daqueles povos que não conhecem. Isso tem a ver com esse processo, e ele falou, vai haver mudança. Você pode falar para o irmão aí, mudança. No meio dessas mudanças, nós precisamos permanecer crendo nele, crendo nele, crendo nele. Amém? Amém ou não? Vez ou outra eu ouço uma história. Eu acho que nessa semana, eu não sei se era alguém da minha célula, falando, pastor, tem um meteoro. O Fantástico falou que tem um meteoro em direção à terra, e está vindo na nossa direção, pelo amor de Deus, e caiu um negócio de aço, acho que em Maceió, não sei quem que viu essa reportagem, caiu numa casa lá, um negócio, não sei se eu estou errado, e acabou com tudo. E aí eu falei, querido, não temas, o Senhor dos céus é aquele que sabe cada estrela pelo seu nome, Ele chama cada estrela pelo seu nome, Ele cuida de nós. A história está nas mãos de Deus, diga glória a Deus. A gente tem que cuidar do planeta, mas tudo vai acontecer do jeitinho que Deus quer. Amém? No tempo dele. Não fica com medo de terremoto, de meteoro cair na sua casa não. Deus tem um plano e um tempo. Não vai ficar dizimado isso aqui não. Tem uma história bíblica para se completar. Há uma mudança nas nações. Deus está chamando você jovem para olhar além. Quarto, sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Eu creio, Deus falou que faríamos tudo com os recursos dele. Aleluia. Amém? Fraco esse amém. Amém? É o que Deus tem falado. Versículo 7 vai falando, porque Deus nos tem dado, irmão. Essa obra não é obra de gente rica não. Essa obra não é obra de dinheiro que está sobrando. É todo mundo aqui, glória a Deus, o povo está prosperando, eu creio nisso. Sabe por quê? A obra de Deus é feita com os recursos de Deus que vai chegar na tua mão. Mas esta obra é de Deus. Os passos que nós demos nesses 7 anos tem a ver com uma obra de Deus. Humanamente a gente não poderia, nem estaríamos aqui. Deus tem abençoado muito a igreja nesses últimos anos. Nós estamos avançando, jovens têm sido cuidados, ministrados, crianças. Hoje nós temos mais do que 14 convênios missionários espalhados por toda a terra para a glória de Deus. Gente que está na Romênia, em Londres, na China, no Haiti. Você pode falar glória a Deus? Em Jaguaruana. Tudo isso é porque nós fazemos a obra com os recursos dele. Ele vai levantar pessoas, Ele vai trazer pessoas, Ele vai abençoar a sua vida. Por isso nós precisamos nos colocar à disposição e dizer, Senhor, os recursos são seus, mas eles vão chegar na minha mão. Eu quero fazer parte disso. O povo em Ageu era um povo egoísta, que havia plantado muito, havia talvez colhido pouco. Gente que estava comendo e não se fartando, bebendo e não se satisfazendo, vestindo-se e não se aquecendo. O salário que recebiam para colocá-lo numa bolsa furada. Talvez seja alguém que diz, não pastor, mas é assim mesmo, é a minha parte. O seu salário às vezes está entrando numa bolsa furada. É tempo de arrependimento, meu irmão. Sabe por quê? Você está usando o seu dinheiro para você, para a sua família, para você. Deus tem um propósito maior, que é fazer com que a obra dele possa se expandir. Amém? Amém? É a Bíblia. Talvez você continuar nessa sua filosofia, é o saco furado. Deus está nos chamando e dizendo, filhos, olha, o dinheiro vem das mãos de Deus, através das nossas vidas. Sabe para quê, gente? Não é para ficar legal isso aqui não, é para alcançar gente. Nós estamos falando hoje com os supervisores, e eu senti de Deus, algumas coisas Deus tem falado. A gente não quer abrir outra denominação, mas Deus falou algumas coisas muito claras para mim. Cadê o Regivaldo? Charqueada, nós vamos plantar uma igreja lá, diga glória a Deus. Guarulhos, Deus tem falado algumas coisas, eu não pensava nisso até 2 meses atrás, muito claramente. E como é que nós vamos fazer isso?
Deus falou que vamos fazer isso com os recursos que vêm dEle. Glória a Deus. Os recursos que vêm da mão dEle. Ele vai usar pessoas. Por isso farei tremer todas as nações, os quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que a gente está dando esse passo, meu irmão? Primeiro você precisa falar, olha, nós não estamos nem dependendo do dízimo e oferta. Não estamos dependendo. Sabe por quê, meus irmãos? Esses mês foi bênção, cadê a tesoureira? Mas janeiro foi um mês mais difícil, porque um monte de gente não entregou o que pertence ao Senhor, porque se enrolou com IPVA e material escolar, etc e tal. A obra de Deus não é feita só com o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas aí você diz, então por que eu tenho que entregar? Para que você, não é mostrar para Deus, dizer, Deus, eu dependo de Ti, Senhor. Eu entrego como um lembrete. Eu entrego para que eu sempre me lembre que a obra é do Senhor, o dinheiro é do Senhor, o dinheiro não é meu, não é com o meu esforço, e eu entrego para que mais pessoas sejam alcançadas. Mas nós precisamos crer nisso. Nós estamos dando esse passo porque nós cremos que os recursos são dele. Amém? Agora vamos fazer uma ponte, tem a ver com a sua vida também, irmão. Quantos aqui tem projetos pessoais? Levantem as mãos. Isso cabe para você, se tem a ver com Deus. Deus está falando, você precisa fazer tudo com os recursos dele. Ah, mas é meu negócio. Se é de Deus, a vida do crente tem que ser um negócio que é permeado por Deus, porque se não é de Deus, cai fora. Se é de Deus, Deus está falando isso para você. Faça essa obra com os recursos que é dele. Dependa dele. Clame a ele. Se esforce, trabalhe, mas dependa dele. Penúltimo, sabe qual é a palavra de Deus para nós que ele colocou? Deus falou que a glória é dele. Aplauda o Senhor. Aleluia. A glória pertence ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo poder pertence ao Senhor. Glorifique o que Ele está fazendo no nosso meio, meu irmão, porque a glória é dele. Se você é um pastor abençoado, se você é um líder de célula, um pai de família abençoado, se você tem um emprego abençoado, se você é alguém que Deus tem colocado as mãos, tudo isso tem a ver com Ele, aleluia, amém? Não há mérito nenhum em você. Se as pessoas estão aplaudindo você, lembre-se disso, que tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. É o que diz o versículo 8. Ele fala aqui, ó: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. E esse texto eu estava estudando novamente ontem. Parece redundância. Ageu fala assim: assim declara o Senhor, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, declara o Senhor, para mostrar a grandeza do Senhor dos Exércitos na sua vida, meu irmão. Olha, sabe o que isso tem a ver com a igreja, conosco e com aquilo que Deus faz na sua vida, meu irmão? A glória dele na sua família. Você está fazendo tudo para a glória dele. No dia que você esquecer que a glória é dele, ele vai retirar a mão. Eu tenho visto igrejas acabarem, ministérios abençoados perderem pessoas, esvaziarem. E que Deus tenha misericórdia de mim, em primeiro lugar, e de cada um de nós aqui também. No dia que a gente se esquecer por um minuto, Deus tira a mão. No dia que você se esquecer na tua família, Ele tira a mão. Tudo isso não é para a nossa glória, mas é para a glória dEle, para que Jesus seja cada vez mais exaltado, glorificado, de maneira que as pessoas que olhem para nós digam: olha, a glória de Deus está no meio daquele povo. Este povo é um povo abençoado. Jesus é exaltado no meio deles. Louvado seja o Senhor, amém? E é óbvio que vai acontecer, de gente vai falar da banda: o CD é muito legal, porque o pastor. Mas a questão não é o que vão falar, é o nosso coração, irmão. É o nosso coração. Por isso, todas as vezes que alguém elogiar a tua igreja, tribute a glória ao Senhor, amém? Não bata no peito dizendo assim: é assim mesmo, por aí está feio demais. Está assim, mas a glória pertence ao Senhor, a glória pertence a Ele toda honra, toda glória. Mas nós não podemos tomar a glória de Deus, mas precisamos fazer tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz: no comer, no beber ou em qualquer, fazei tudo. Isso quer dizer que aquele café que você vai tomar amanhã não tem nem pão lá, está aquele pão duro de ontem. Tome para a glória de Deus. Senhor, é para a tua glória. Aquele trabalho que você está fazendo, que você acha que está fazendo para o teu chefe, não é para ele, faça para a glória de Deus. Aquele serviço que você está realizando, talvez com tanta oposição, faça para a glória de Deus. Aquilo que você está teclando na internet, faça para a glória de Deus. O seu namoro precisa ser para a glória de Deus. Agora você entendeu por que crente não pode assistir alguns programas, como o BBB, por exemplo? Será que você consegue assistir o BBB e falar: Deus, é para a glória de Deus. Deus, eu tributo o Big Brother Brasil para a glória de Deus em todas as nações. É possível? É possível assistir o Pânico na TV para a glória de Deus? A questão é essa.
Não é uma questão contra a Globo, contra o, sei lá, o Boninho, Bonão, não o Boni aqui da igreja, sei lá. É para a glória de Deus, tudo é para Ele. E em último lugar, sabe o que Deus falou para nós? Eu creio nessa palavra do Senhor, é essa. Sabe o que? Deus falou que veremos tempos de glória e paz. Aleluia. Deus falou que veremos tempos de glória e paz. Meus irmãos, de verdade, com temor no coração, não é pequeno ainda o que está acontecendo aqui, mas não se vê em todo lugar o que temos visto no nosso meio. Amém? Eu falei para a liderança hoje à tarde, falei no primeiro culto, a nossa igreja é um lugar de bênção, diga amém. A nossa igreja é um lugar de paz. Há tantos lugares, eu tenho conversado com pastores, amigos, gente de Deus, e é uma coisa do povo se dividindo, falando mal, gente brigando, pastor dividindo igreja, gente se levantando um contra o outro. A nossa igreja é um lugar de paz, diga glória a Deus. É óbvio que não é um lugar imperfeito, tem dificuldades, a gente fala um para com o outro, mas esta igreja é um lugar de paz. Isso é apenas um começo, você pode falar isso é apenas o começo? Agora eu digo mais, sabe por quê? Talvez você é alguém que só está enxergando os defeitos da igreja, da liderança, sabe por quê? Porque você não está trabalhando, meu irmão. Porque nós estamos falando, essa liderança não é perfeita, mas nós não temos tempo, talvez, só ficar olhando a minha vida, lamuriando contra Deus, contra a vida e contra as pessoas. Você acha que eu não tenho problemas? Que o pastor Ricardo não tem problemas? Que o Regivaldo não tem, a liderança não tem problemas? É claro que temos problemas, é claro que temos lutas. Familiares que têm dificuldade com álcool, com tantas outras coisas, gente, luta, dores, mas nós estamos num foco que é servir a Deus, e quem está servindo a Deus não tem tempo para ficar lamuriando contra Deus e contra as pessoas. Diga glória a Deus. E essa palavra não é para fazer ibope de ninguém, é porque Deus está falando isso para você. Tire o foco de você, meu irmão, que quando a gente tira o foco da gente, quando a gente para de olhar para o nosso umbigo, os problemas podem até estar aí, mas eles diminuem. Nós começamos a olhar, há uma obra maior, há algo maior a ser feito, e nós não temos tempo para ficar parando, para ficar lamuriando, reclamando, dizendo, porque eu não concordo. Olha, colocaram no palco uma cor ali meio não sei o quê. Porque na minha célula, você sabe como é isso. Nós cremos nessa palavra de Deus que vai falando de verdade. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o Senhor, amém, aleluia, glória a Deus, nome de Jesus, nome de Jesus. Resolva os problemas de relacionamento que você tem, meu irmão. Esse lugar é um lugar de paz, esse lugar é um lugar abençoado. A sua família é uma família abençoada, receba essa palavra. Os seus filhos são filhos abençoados. Pastor, mas a circunstância está dizendo uma coisa, mas a palavra de Deus está falando que eles são abençoados, diga glória a Deus. A sua família é para ser uma casa abençoada, e nós queremos em todo culto ver conversões, em nome de Jesus, como está acontecendo nesse ano. Tem líder de célula aqui que está tão feliz, falando, pastor, eu não sei, eu não sou nem evangelista, nada, e está gente chegando, gente vindo para Jesus. Isso é só o começo daquilo que nós vamos ver para a glória de Deus. Sabe qual que é o desejo do meu coração para a tua família e para a igreja? Como está lá em Isaías 60:18, que os nossos muros sejam chamados salvação, e as nossas portas louvor para a glória de Deus. Fala para quem está do seu lado, que os seus muros se chamem salvação. Aleluia. Glória a Deus, e as suas portas louvor. Por isso, irmãos, nós queremos ver a glória de Deus. E sabe por que a gente está aqui nessa noite? A gente vai encerrar nessa noite agradecendo ao Senhor. Dá para tocar depois grande ao Senhor? Sei que naquele culto foi na unção, mas nós queremos terminar agradecendo. Queremos o teu nome engrandecer, amém. Eu espero isso de todo o meu coração. Sabe o que, meu irmão? A gente vai fechando. Os meus filhos, se Jesus não me levar, crescerão neste lugar amando a Deus e amando esse lugar. Os seus filhos crescerão neste lugar amando a Deus, amando esse lugar, amém. Mas essa história está começando. Quero deixar uma palavra aqui para você, querido. Santifiquem-se hoje, pois amanhã o Senhor... Igreja amada do Senhor, santifica a tua vida. Jovem, abandona o pecado. Talvez tem jovens segurando áreas que Deus já falou que você precisa largar, e você está segurando de teimosia. Larga hoje em nome de Jesus. A Bíblia vai falando que quando Deus vai corrigindo os seus filhos, por um momento aquilo dói, mas depois isso produz santidade e paz nos frutos daqueles que são aperfeiçoados pelo Senhor.
Por isso toma decisão. Esse é um tempo de santidade, é tempo de oração. E eu me lembro, meus irmãos, de todo o coração, de uma palavra que Deus me deu em 2007. Março de 2007, eu estava na sala da minha casa e a igreja estava passando por um momento de turbulência, de dificuldade, de quase divisão, de um problema muito grande de unidade, poucas pessoas, muita gente indo embora, e eu chorando diante de Deus, não entendendo tudo aquilo. Deus me deu uma palavra em Isaías, eu creio, eu relembro essa palavra 56:8, claramente a palavra de Deus: reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos, louvado seja o Senhor. Deus tem feito isso para a glória de Deus. Essa é uma palavra para você, é uma palavra para nós, é uma palavra que tem a ver com Deus, em nome de Jesus, é o que Ele fará, amém? Vamos ficar em pé, queridos, aleluia. Agora sabe qual que é a palavra, querido? Ore pela tua liderança, ore pelos líderes da igreja, ore pelo seu pastor, ore pela tua casa, que vai ter ataque espiritual. Terça-feira eu recebi uma seta maligna, tão grande, de desencorajamento temporário, que a gente tem partilhado, falado com tanta gente que está dando passo. Eu estava em Campinas, numa igreja de gente que tem dado passo de fé, saímos encorajados, depois fomos conversar com alguns amigos de ministério, e de verdade, não foi palavra de Deus não, eu falei, meu Deus, é nós, hein? É liderança e Deus, porque Deus está falando alguma coisa com a gente, amém? Agora essa palavra que eu fecho antes de orarmos e encerrar esse culto é que juntos nós somos melhores, amém? Juntos, sabe o que vai acontecer? Iremos alcançar essa cidade, amém? Vai glorificando a Deus. Juntos nós iremos alcançar famílias, juntos nós iremos alcançar e restaurar centenas de famílias para a glória de Deus, aleluia. Juntos, sabe o que vai acontecer nesse lugar? Celebraremos e viveremos em comunhão, resolvendo os nossos problemas. Juntos, sabe o que vai acontecer, queridos? Estaremos espalhados por toda a cidade de Piracicaba, por meio das células, glória a Deus. Você crê nisso? Eu creio. Juntos nós celebraremos a recuperação de um povo onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas, todo dia. Juntos abalaremos o inferno através do poder da oração, aleluia. Sabe o que mais? Isso eu creio. Juntos avançaremos através das pessoas que serão enviadas e tocaremos o mundo. Pessoas sairão daqui juntos, e é isso que eu creio. Veremos Deus trazer da morte para a vida milhares de pessoas, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos orar, vai orando, meu irmão. Guerreiro, marche, se envolva em nome de Jesus. O melhor está por vir. Eu quero desafiá-lo a se envolver num grande projeto, para a maior aventura das nossas vidas, em nome de Jesus. Mas eu quero desafiar você a cantar que Ele é grande. Depois nós vamos encerrar orando. Grande, vai declarando.